A paz do Senhor, queridos e amados irmãos, que Deus abençoe a tua vida no nome de Jesus. Vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Vamos meditar no livro de Amós, capítulo 4 e o versículo 12, que diz o seguinte: Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isto te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Amém? Vamos orar. Maravilhoso e eterno Pai, Deus Criador do céu e da terra, Deus, Tu és grande em nossas vidas, Senhor Deus. Tu és, meu Pai, o nosso ar que respiramos. Ó Deus querido, abençoa, meu Pai, a cada um daqueles que estejam ouvindo esta palavra. No nome de Jesus. Amém. Querido e amados, irmãos, esta madrugada Deus falou fortemente ao meu coração, e me falava algo muito tremendo, E, meus queridos, ele me mostrava esse capítulo, esse livro, E aqui eu comecei a refletir, E se você vê, meus queridos e amados irmãos, é muito parecido com o que estamos vivendo hoje, em meio a esta pandemia. Você observa aqui o capítulo 4, o contexto aqui que envolve, Deus aqui está falando para que o povo se arrependesse, o povo voltasse para o seu caminho, fosse obediente a Ele, temente a Ele, E mais que todas as coisas que Deus utilizou para que o povo, se convertesse e voltasse ao seu caminho, o povo aqui estava rejeitando, E assim, não importava a maneira como Deus advertia, o seu povo, Ele, fome, seca, insucessos, pragas, gafanhotos ou guerras, eles ainda o ignoravam, E você vê aqui que nos versículos que antecedem, ele sempre diz na parte B, contudo não vos convertestes a mim, Ou seja, ele enviava peste, para fazer com que o povo voltasse a ele, fome, seca, mas o povo ainda assim não se convertia a ele, Por isso que ele fala, em cada versículo, a parte B diz assim: contudo, não vos convertestes a mim, E por eles não terem recebido a mensagem, os israelitas enfrentariam face a face no julgamento, E eles assim não mais ignorariam ele não, porque estariam enfrentando ele face a face, como diz aqui no versículo 12, Porque quando ele diz aqui, portanto, assim te farei, ó Israel, porque isto te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrar com teu Deus. Ele está dizendo: eu te enviei todas essas coisas, mas não se convertesse a mim, então eu irei a ti pessoalmente, E aí não tinha como um povo mais, rejeitar a ele, É muito parecido, queridos, com o que estamos passando, Deus, tudo isso, Deus já nos alertou. Todas essas coisas que aconteceu aqui, que Deus fala aqui a palavra fala aqui nesse contexto, Deus avisava o povo: olha, viria isso, isso e aquilo, mas o povo não se convertia. Todos esses problemas que o mundo está passando por causa dessa pandemia, por causa desse vírus, Deus já está escrito aqui, na palavra de Deus. Deus alertou que isso ia acontecer, mas contudo não convertestes a mim. Contudo, tem pessoas que não se converteram ao Senhor. Mas se você observar aqui, Deus não está falando, irmãos, para quem não é do seu povo, quem não é seu. Porque Deus conhece aquele que o ama, que lhe obedece, irmão. Um pai, ele não vai corrigir o filho do vizinho, ele vai corrigir o seu filho. Eu não sei se você está me entendendo, mas a minha linha de raciocínio é essa. É que muitos estão aí dizendo que Deus provocou, tudo isso que está acontecendo no mundo para corrigir o povo, para dar resposta. Em partes, irmãos, Mas muitos cristãos têm dito que Deus fez isso por causa
que alguns fez isso e aquilo, né? Quando na verdade, né, eu penso e acredito, e Deus tem falado isso no meu coração, que Deus, como um pai que corrige o seu próprio filho, não corrige o filho do vizinho, Deus está corrigindo é o seu povo. Não foi Deus que causou essa pandemia que aí está. Estava escrito. Os sinais que a palavra fala, está aí. Agora Deus está usando isso que está acontecendo para chamar o seu povo, para chamar a atenção do seu povo. Amados e queridos irmãos. Muitos estão dizendo, não, porque houve isso e aquilo no carnaval. Muitos falaram de Deus assim, né? Afrontaram o seu nome. E muitos missionários, irmão, que estão morrendo aí em terras estranhas, irmão. Né? E muitos que aí afrontam a palavra de Deus. E muitas igrejas que estão fechadas, cristãos estão sendo mortos, irmãos. Deus, irmãos, Ele não está permitindo que tudo isso aconteça. Ele não está utilizando isso aí, irmão, né, para chamar a atenção do mundo, daqueles que não são seus filhos, não, que lhe obedecem, não. A Bíblia diz em João, irmão, capítulo 14, versículo 17, né, que aqueles, irmão, que estão no mundo não podem receber o Espírito Santo. Você está nele, irmão. Ele está usando essa pandemia, não é para o mundo não, irmão, é para você, irmão. Deus está usando isso para os crentes, porque essa geração, irmão, de cristão hoje, irmão, não tem responsabilidade com a palavra. Eu não posso generalizar todos, irmãos, mas uma grande porcentagem, irmão. Nós estamos vendo aí pastores, irmãos, utilizando o púlpito de igreja como palanques para se autopromoverem, ensinando de maneira errada, semeando discórdia na igreja. Irmãos que são semideuses dentro da igreja, que se acham deuses, querem ser adorados. Pregadores que estudam não para engrandecer o nome do Senhor Deus, mas para engrandecer o seu nome, matando as ovelhas. Homens que se titulam homem de Deus, irmãos, que não sabem o que é pedir perdão, que matam os seus irmãos com palavras, mas nunca chegaram a ele e pediram perdão. Olha, irmão, Deus não aceitará, irmão, oferta desses aí não. Por quê? Porque quando a oferta vem para que Deus aceite uma oferta minha sua, Ele já tem lhe aceitado primeiro. Então se Deus ele não aceita a tua oferta, porque Ele te rejeitou primeiro. Se algo tem pendente, conserta para que Ele receba a tua oferta. Deus não tem culpado por inocente. Pessoas irresponsáveis, muitos irresponsáveis na igreja. E Deus está chamando a atenção de você, cristão. Porque o cristão que muito ora, ele move o coração de Deus. O cristão tivesse empenhado em orar pela nossa nação, o mundo não estaria assim, irmão. Mas hoje, estamos vivendo e vendo, né, cristãos que só pensam em si mesmo. Falam de um Deus grande, mas vive como se Ele não existisse. Bendito seja o nome de Jesus. Não pense, irmão, que Deus está utilizando isso para o mundo, não, está utilizando para você, cristão, que muitas vezes não tem responsabilidade com a palavra. Mas contudo, irmão, mediante toda essa pandemia, muitos não ainda se converteram ao nome do Senhor. Nós estamos vendo os homens aí que se titulam de Deus, usando a palavra do Senhor para se autopromover na política, em campanhas, para serem vistos como super-heróis de igreja. Convertei-vos. Contudo, não vos converteste a mim, diz o Senhor. Chegará um tempo, irmão, e que a Bíblia, ela nos diz que o Senhor vai chegar e vai ter encontro conosco face a face. Você está pronto para ter esse encontro com Deus?
Você está pronto para ter esse encontro com o seu Deus, meu querido e amado irmão? Deus está nos dando a oportunidade de voltarmos ao primeiro amor. Deus está nos alertando, está chamando a nossa atenção. Se orarmos mais, irmãos, se nos dedicarmos mais a Ele, se formos justos, se formos cristãos de verdade, semelhante a Jesus, nós vamos ver mais da graça de Deus. Algumas classes, irmão, neste mundo são desacreditadas. Políticos, muitos não acreditam. Não é que todos são corruptos. E ainda existe políticos honestos, creio eu. Políticos, policiais e pastores. Policiais, porque muitos também dão mau exemplo. E por causa do mau exemplo de alguns, os honestos, os bons policiais, são discriminados. E pastores, porque muitos aí estão dando mau exemplo, os verdadeiros pastores, homens de Deus, estão sendo colocados no meio também desse. Isso não quer dizer que ainda não existam homens de Deus, ainda existem homens de Deus, irmão. Tem muitas pessoas, irmãos, que não acreditam mais nos milagres e chegam a dizer o seguinte: não tenho visto, né, mais os milagres de Deus. Eu não acredito mais que Deus possa fazer isso ou aquilo. Marcos, né, 14 nos diz: e os sinais acompanharão aqueles que creem. Se você não crê mais, esses sinais não vão acompanhar, você não vai ver nunca, porque você deixou de crer, irmão. Deus está chamando a tua atenção, irmão. Comece a corrigir. Porque de maneira nenhuma, irmão, Deus vai receber a tua oferta, não. Os teus pedidos muitas vezes têm sido rejeitados pelo Senhor, querido, porque Ele te rejeitou primeiro. Ó, meu amado e querido irmão, até quando? Ó, meu amado e querido irmão, vamos corrigir as nossas falhas. Vamos adorar Deus de verdade, como Ele deve ser adorado. Ó, meu amado e querido irmão, olha, eu tenho algo comigo. Isso é para aqueles que estão em frente de obras. Eu sempre pensei dessa forma. Quando Deus me chamou para fazer a obra do Senhor, quando eu me entreguei à obra, não foi para brincar de ser crente, foi para ser crente. Como todo ser humano, eu tenho falha, como você também tem. Mas isso não quer dizer que eu não esteja tentando para melhorar. Mas eu não consigo, mas você pelo menos está tentando. E eu entendo o seguinte, irmão. Se eu estou na frente de uma obra e alguma das minhas ovelhas está passando por algum aperto ou necessidade, se eu consigo dormir tranquilo com isso, eu não fui chamado por Deus. O verdadeiro, irmão, homem que foi chamado por Deus, ele não consegue dormir enquanto a sua ovelha também não dorme bem. Olha, querido, nós temos visto isto aí. Muitos que se dizem e não são. Muitos que usam de artifício, misticismo. Muitos que pregam medo para que você esteja na igreja e não pegue a verdade. Você tem que aceitar a Jesus e estar na casa dele porque você conhece a verdade, não por medo. Eu tenho visto muitos dizendo que se você não fizer aquilo que Deus está mandando, Deus vai te matar. Deus não é assassino, irmão. Que Deus é esse que estão pregando. Que Deus é esse que precisa de um objeto para poder te curar de alguma coisa.
Muitos cristãos, irmãos, estão à procura e buscando profecias para satisfazer uma dor, um ego. Ele entra na igreja, irmão, ruim e sai pior. Muitos irmãos estão deixando de buscar a verdadeira palavra genuína, com substância, a palavra do Senhor, para buscar em alguns que pregam sem responsabilidades, mentiras, profetadas e profetadas sem ter base bíblica, movimentos estranhos. Eu sou da Assembleia, irmão. Eu acredito nas profecias do Senhor, mas eu julgo para ver se é de Deus ou não. Nós temos que ter discernimento de espírito, irmão. Muitos estão à procura dessas profecias e depois se decepcionam e chegam a dizer que Deus falou e não cumpriu. Será que foi Deus? Quando você entrar dentro da igreja, eu sempre disse isso, irmão. Né? Muitos dizem assim, eu vou deixar meu problema lá fora e vou entrar para adorar a Deus. Então, não traga o seu problema, mano. Porque se você deixar o seu problema lá fora e quando for sair, quando terminar o culto, você vai encontrar o seu problema lá fora, você vai abraçado com ele de novo, você entra com o seu problema e deixa o problema lá na igreja. Como assim, irmão? Deixa lá, traga o seu problema, porque quem está na igreja, que é Jesus Cristo, o Espírito Santo, é só ele que pode te livrar dos problemas. Louvado seja o nome de Jesus. Procura aqueles que têm responsabilidade com a palavra. Procure seguir a palavra verdadeira com responsabilidade. Ainda existem homens de Deus, ainda existem mulheres de Deus que pregam a verdade, que vivem uma vida santificada, que tentam viver uma vida religiosa de verdade. Bendito seja o nome de Jesus. Não se iluda com profecias e movimentos, irmãos, sem base bíblicas. O resultado disso é o que nós estamos vendo aí, irmãos desesperados. Por quê? Porque não tiveram uma base estrutural sólida e agora estão desesperados. O medo sim faz parte, mas o medo excessivo, não, irmão. O Senhor é teu Deus. Reflita esta manhã, este dia. Reflita nessa palavra. Você está pronto para ter um encontro com Deus? Deus é justo. Esse mundo é injusto, mas o nosso Deus é justo. Essa é uma palavra de reflexão que Deus colocou no meu coração para passar para você. Não é só pastores, irmãos. São irmãos. Não é só ombreiros. São aqueles que também que estão no banco e não têm responsabilidade com a palavra. O que está matando, irmão, muitas vezes dentro de uma congregação, são os próprios crentes que se dizem serem cristãos, que germinam discórdias, porque não tem compromisso com a palavra. Certa vez eu estava na igreja e toda vez eu via aquele rapaz que passava todo melhado de tinta, ia para casa, não entrava na igreja, faltava os cultos. Eu cheguei para ele e disse, amado, por que você não vem? Eu falei, não, irmão, porque eu estava sujo, eu preferi não ficar na igreja, não ir para a igreja. Eu disse, mas quando você vai para a sua casa, na casa do seu pai, da casa da sua mãe, você não entra e deita no sofá, tranquilo? Ele disse, por quê? Porque ali é a casa da minha mãe. Eu digo, a igreja é a casa do seu pai, meu. Sinta-se à vontade, vinde como está, é amado, ali é a casa de Deus. Né? E ele ficou olhando assim para mim. Mas sabe por que essas pessoas têm medo de entrar simplesinho, com uma sandalinha, às vezes suja a roupa? Não é por causa de Deus, não. É por causa dos irmãos que estão ali que vão julgá-lo. Me desculpe a sinceridade, irmão. Mas está na hora de muitos crentes tomar vergonha na cara e serem crentes de verdade. Prepara-te, Israel, para ter encontro com teu Deus. Ainda existem, irmão, muitos pastores de Deus. Ainda existem muitos homens de Deus. Ainda existem muitas mulheres de Deus. Ainda existem jovens de Deus. Ainda existem. Ainda tem remanescente no meio do seu povo. Ó, queridos e amados irmãos, que você consiga entender a finalidade de tudo isso que você está passando.
Que você consiga compreender o que Deus está querendo de você. Volta para o Senhor. Comece a fazer o que você não fazia de certo. Não adianta você tentar fazer o certo se você ainda continua fazendo o errado. Precisa fazer o certo e deixar de fazer o errado. Se empenhe na obra do Senhor, porque Deus tem algo muito grande para a tua vida. É por isso que muitos irmãos dizem assim: eu não sei porque a minha situação está assim, assim, assim. Eu não sei, irmão, porque Deus não me ouve. Porque para Ele te ouvir, irmão, Ele primeiro tem que te aceitar primeiro. Ele já me aceitou. Irmão, não estou falando nesse sentido. Eu estou falando que as ações Ele tem rejeitado. E Ele não vai receber o teu pedido sem antes você corrigir, irmão. Mas, irmão, Deus é Deus, irmão. E um pai, ele sabe, né? Quando um filho ele está muito rebelde dentro de casa, o pai tira celular, o pai tira alguns brinquedinhos que ele gosta, para ele prestar atenção. Eu não vou fazer mais isso. O pai que não corrige seu filho não é pai, irmão. Porque ele sabe corrigir. Deus é Deus. Preste atenção nos sinais que Deus está lhe dando. Deus quer você de volta. Deus quer ter aquela intimidade com você novamente. Deus quer te encher da graça dele. Deus quer te fazer um obreiro, uma mulher, um homem de Deus melhor. Deus quer fazer com que você veja as maravilhas, os sinais dele. Deus quer te levar aos altos céus em espírito. Não confunda, irmão. Não confunda, irmão. Riquezas com prosperidade. Deus te abençoe, meu amado irmão. Deus quer ter um encontro contigo. Mas guarda essa pergunta no seu coração. Você está pronto para ter um encontro com Deus? Que Deus te abençoe, meu amado e querido irmão. E que as mãos do Senhor estejam sobre tua vida. Porque o teu Senhor, Ele tem te guardado. E tem te ajudado. E tem te fortalecido e te levantado. Que Deus te abençoe. No nome de Jesus. Amém.